Muito boa tarde, oitavas séries. Conforme eu havia dito na aula anterior, hoje nós iniciaremos o gênero textual novo. E esse gênero é aliás, eu sempre enfatizo a importância dos gêneros porque eles são de fato muito importantes. Pode ter certeza que quando o gênero não for de tão importância, eu falarei também. O gênero, como vocês podem ver, é o gênero textual crônica, tá? Esse gênero presente em processos seletivos, Enem, etc. E um gênero muito importante porque ele é veiculado a várias perspectivas de comunicação. Então, note já na imagem aqui que o texto está abraçando a pessoa, essa imagem que é bastante sugestiva e faz uma referência clara a este gênero textual. Então, vamos conceituá-lo e expô-lo, distinguindo suas características. Vamos lá ao que é uma crônica. A crônica ela é um gênero literário produzido para ser veiculado na imprensa. Então, o primeiro ponto a ser destacado, a crônica ela é feita justamente para ser veiculada à imprensa, em revistas, jornais. Hoje não tão comum o jornal impresso, né? Mas ainda há um grande consumo, não tanto quanto antes, né? Porque tudo é online, mas também as crônicas são publicadas em revistas e jornais online, tá? Na verdade, ela é feita com uma finalidade, agradar os leitores dentro de um mesmo espaço e localização, criando assim uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem. Então, a crônica você percebe que ela não é algo tão complexo, não é um texto tão tenso como a maioria dos gêneros textuais são, né? Como a dissertação, a narração, artigo científico e etc. A crônica ela é um pouco mais leve. Vamos então às características da crônica, características tão pontuais que você precisa lembrar. Faço sempre questão de pontuar que caso você sinta que há necessidade, faça a anotação das características do gênero textual sempre, pois lhe serão muito úteis. Então, a primeira característica aqui desse gênero textual é o gênero textual narrativo, ou seja, ela tem uma narração curta. Aqui você gosta, né? Falou que é uma narração curta, você já pensou em texto curto. Então, olha só, a crônica ela é o quê? Narrativa. O que é narração? É exposição escrita ou oral de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos sequenciados. Narração, a narrativa é o ato de contar uma história, narrar uma história. Então, é bem simples, tá? E principalmente no que tange à crônica, que é uma narração curta, ou seja, é uma história curta. É contar uma história curta, narrar aqueles fatos, descrevendo algumas sequências ali. Então, o primeiro ponto a ser destacado de característica da crônica. Segundo, ela descreve fatos da vida cotidiana. Se você não se lembra o que significa essa palavra aqui, cotidiano, do dia a dia. A crônica, você vai perceber nos exemplos que eu lhe trarei aqui, que ela é um texto com uma linguagem simples, não é linguagem errada, pessoal, é linguagem simples, tá? Para o público geral. E ela vai narrar, ela vai trazer acontecimentos do cotidiano, do dia a dia, coisas simples. Eu acho que tem uma crônica, um exemplo que eu coloquei aqui no slide, é a crônica do pneu furado, em que o autor ele narra esse fato do cotidiano. Por que é do cotidiano, do dia a dia? Porque você está andando de carro, a qualquer momento o pneu pode furar e você vai fazer a troca do pneu para seguir viagem. Só que, como eu lhes disse, apesar de uma linguagem simples, né, ela pode ter um caráter humorístico, crítico ou até irônico. Por isso que é coisas do cotidiano, porque engloba tudo isso aqui, ironia, humor, criticidade, tudo isso você vê no dia a dia. Não quer dizer, mais uma vez, que a crônica é mal escrita. Você vai ver, não, é muito bem escrita, tá? Principalmente pontuando a fala das pessoas que estão envolvidas, né? Mas é um texto que descreve ações do dia a dia, coisas simples e comuns que pessoas convencionais, pessoas comuns passam, tá? O quarto ponto aqui, possui personagens
comuns, tá? Se ela descreve fatos do cotidiano, obviamente os personagens dela serão personagens comuns. Não vão ser personagens com grande profundeza de descrição daqueles personagens, não. Personagens comuns, pessoas comuns, né? Por exemplo, você pode fazer uma crônica sobre algum acontecimento da sua casa, qualquer coisa. E o último ponto dessa página aqui, ela segue um tempo cronológico determinado. Então, olha só, muito importante você lembrar, memorizar, colocar na sua cabeça. Existem 2 tempos. Eu possuo o tempo dentro da narrativa, tá? Dentro do campo literário. Eu possuo o tempo cronológico e o tempo psicológico ou metafísico, tá? É a mesma coisa aqui. Qual a diferença do tempo cronológico para o psicológico? No tempo cronológico, o tempo segue de maneira normal. Os fatos acontecem de maneira sequencial, ou seja, seguindo uma sequência, não volta, tá? Se o fato começou a acontecer, ele continua até terminar. A história não pode voltar no passado nem pular para o futuro. Diferente do tempo psicológico, tá? Que ele não obedece à cronologia, ou seja, ele não mantém nenhuma relação com o tempo propriamente dito. Quando você conta uma história, por exemplo, uma crônica, ela tem que ser cronológica, os fatos têm que ser sequenciais. Ela não pode possuir tempo psicológico. Você começa contando um fato ali no presente, de repente você volta no passado contando algo, vai lá no futuro e conta alguma coisa. Não pode. A crônica, ela é tempo cronológico, ok? Então bota na cabecinha aí o que é tempo cronológico e psicológico. Continuando, a crônica faz o uso da oralidade na escrita, ou seja, ela usa as falas das pessoas, né? Transcreve as falas das pessoas, ou seja, do coloquialismo. O que é o coloquialismo? É a linguagem coloquial, informal, natural. É como nós falamos, né? Então, na crônica você vai perceber que tem trechos em que o autor ele pega falas das pessoas e coloca lá no texto dele. E lembra sempre, se eu vou utilizar fala de personagem, eu tenho que utilizar o travessão para destacar a fala dele, tá? Não esqueça disso quando for fazer sua crônica. Falas de personagens são expostas pelo travessão, tá? E como eu já havia dito, linguagem simples, né? Não é escrever errado, é uma linguagem simples, do cotidiano, do dia a dia, tá? E por fim aqui, de característica, é uma narrativa, né? Você vai contar essa história em primeira ou em terceira pessoa. Caso você não se lembre, eu fiz a gentileza de colocar a tabelinha aqui, né, dos pronomes pessoais. Está aqui a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Então você pode contar a sua história ou em primeira ou em terceira pessoa, tá? Quase sempre como alguém que conta um caso, ok? Essas são as características principais da crônica, tá? Eu sei que é muita coisa, mas por isso que eu falei devagar e o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Então, vamos aos tipos de narrador, tá? Por quê? Porque crônica tem um narrador. E eu tenho 3 tipos de narrador. Eu tenho o narrador personagem, isso aqui também é para você memorizar, tá? Eu tenho o narrador observador e eu tenho o narrador onisciente, correto? Quem é o narrador personagem? Ele é em primeira pessoa e ele participa, tá? Ele é um personagem da história, ele participa da história, tá? Esse é o narrador personagem. O narrador observador, ele só narra a história, ele não pode participar dela, ele não é personagem. Muitas histórias, muitas crônicas, você vai ver que o narrador está contando a história dele mesmo. Então é o que? Narrador personagem. Se o narrador não conta a história dele mesmo, ele conta a história de outras, ele só narra o que ele vê. Então ele é um narrador observador. E por fim, esse aqui, o narrador onisciente, é aquele narrador que é um pouquinho dos dois aqui, ó. Ele é personagem e ele também conta a história dele mesmo ao mesmo tempo, tá? E ele é em terceira pessoa, tá bom? Então essa é a diferença. É muita coisa que está escrito aqui, mas simplificando é isso, para que você entenda. Mais uma vez, narrador personagem, primeira pessoa, e ele
é personagem da história, tá? Narrador observador, ele apenas narra os fatos, ele narra a história das outras pessoas. E por fim, o narrador onisciente, ele é um pouquinho dos dois que está ali, só que ele é em terceira pessoa, ok? Vamos aos exemplos. Antes dos exemplos, eu quero apresentar para vocês aqui o Luiz Fernando Veríssimo, que é o principal cronista brasileiro. Quando você for fazer vestibular e Enem, pode ter certeza absoluta que você vai encontrar algum texto dele, alguma crônica, enfim, algum fragmento sobre esse cara tão importante e tão inteligente. Tem duas crônicas dele aqui, tá? Essa menor e essa maior. Eu vou ler a menor e depois vocês leem a maior aqui, pausem o vídeo, né? Como eu disse, a crônica do pneu furado. E essa crônica aqui, ó, ela é toda desenvolvida através de falas de personagens. E como eu te disse, se tem fala de personagem, ela é evidenciada pelo travessão, tá? O título da crônica, ó, pai não entende nada, tá? Então começa a narrativa assim, né? Porque a crônica é uma narração curta de um fato do cotidiano. Então aqui ele conta, ó, vamos lá. Um biquíni novo? É, pai. Você comprou um ano passado. Não serve mais, pai. Eu cresci. Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos. Este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Está bem, está bem. Toma o dinheiro, compra um biquíni maior. Maior não, pai. Menor. Aquele pai também não entendia nada. É engraçado, tá vendo como tem um tom humorístico? Então, olha só, aqui nós temos uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que narra o simples fato do cotidiano de um pai que foi comprar biquíni com a filha e ele não compreende nada. Note mais uma vez que a linguagem do texto é simples, mas não é mal escrito, né? As falas de personagens são evidenciadas por travessão e quando o narrador fala, né, não é evidenciado pelo travessão, a fala dele está aqui. Então é bem curioso, espero que você tenha compreendido bem. Esse aqui é a última crônica, aí eu vou deixar aqui um pouquinho maior, caso você queira ler, faça a leitura que também é bem legal. E aqui você nota também que há falas de personagens e há falas do narrador, ok? Então é isso, espero que você tenha compreendido. Lembrando que eu estou sempre à sua disposição. Um abraço e até a aula.